Você só consegue gerir o que você mede. E com agentes de IA não é diferente. Se você está construindo agentes de IA para atividades críticas, não é suficiente que você teste o seu agente apenas antes de colocá-lo no ar. É fundamental que você o monitore continuamente. Neste vídeo, eu vou te mostrar os KPIs que são críticos para monitorar o seu agente depois que você coloca o agente no ar. É um material bem completo, com 38 indicadores divididos em 9 categorias. Além disso, vou te mostrar como funciona o agente avaliador, que é o agente que entra em ação ao final de cada conversa para mensurar alguns indicadores, alguns KPIs, que são só possíveis de serem medidos utilizando a própria IA. E por fim, eu vou te mostrar na prática como eu implementei na minha plataforma o cálculo de todos os indicadores para serem calculados de maneira automática ao final de cada conversa. Então vamos lá. Se você vai construir indicadores para agentes de IA, a primeira coisa que você tem que saber é o que você vai medir. E geralmente o que a gente vai medir quando a gente tem um agente de IA é o resultado de uma conversa, porque os agentes de IA, em última instância, são agentes conversacionais, tá? Então, vamos lá. Você tem que ter uma estrutura de conversa. E se você quiser medir, toda conversa tem que ter começo e tem que ter fim. Porque se a conversa não tiver um fim, você não vai ter um momento para medir o resultado da conversa. Então é muito crítico que toda conversa seja fechada. Por isso que o mecanismo de fechamento de conversas é muito importante em agentes de IA. Não é o objetivo desse vídeo, vou fazer um vídeo específico de follow-up para fechamento de conversas. Por quê? Porque esta é uma atividade crítica para fechar uma conversa e você poder medir o resultado dessa conversa. Você não consegue medir o resultado de uma conversa a menos que ela esteja fechada. E o outro ponto importante é que uma conversa tem que ter um objetivo. Se você não tiver um objetivo claro para o seu agente, você não consegue criar indicadores claros se ele atingiu, né, a sua meta, o seu propósito. Então, quando você tem um objetivo claro para o seu agente, fica muito mais fácil construir os indicadores. Um exemplo, eu digo, olha, você tem um agente que toma pedidos para pizzaria via WhatsApp. Se este é o objetivo do seu agente, alguns indicadores são muito claros. Agora, se você não tem um objetivo claro para o seu agente, fica muito difícil medir, né, saber o que você vai construir de indicadores para mensurar se o seu agente de fato está funcionando ou não. Ou seja, você mensura sempre uma conversa, ela tem que ser fechada, porque senão você não sabe o momento que você vai medir, você tem que criar um mecanismo de follow-up para que ela seja fechada, e essa conversa tem que ter um objetivo, tá? Então, esse é o conceito-chave por trás de qualquer estrutura de mensuração de agentes de IA. Vamos direto agora ao ponto que são os indicadores de IA, os KPIs, os indicadores-chave. Temos dois tipos de indicadores. Existem os indicadores que você vai calcular de forma automática, por query, por sistema, né, por software. Que, então, essa é a categoria. E tem alguns indicadores que você vai precisar da própria IA para que eles sejam calculados. Por quê? Porque você não consegue fazer um programa para avaliar alguns indicadores. É fundamental você usar a própria LLM, que vai olhar texto ou imagem, enfim, o que for necessário, para ela interpretar aquilo e transformar aquilo num indicador estruturado. Então, existem indicadores que são automáticos, calculados via sistema, e indicadores que são calculados via IA, através do agente avaliador que entra ao final de cada conversa. Tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, vamos aos indicadores de sistema. Quando você tem vários indicadores que podem ser calculados automaticamente via sistema. E o primeiro deles, que é muito importante por questão de gestão de custo, é quantos tokens você gastou naquela conversa. Você quer saber o custo, você quer controlar o custo, você não quer deixar esse negócio perder o controle. Então, primeira coisa é, você precisa saber quantos tokens gastam. Tokens de input e tokens de output. Porque a IA tem custo diferente de tokens que vão para a API e tokens que voltam da API. Então, você tem que saber tokens de input e output. A outra coisa que você também precisa saber é que dos tokens de input tem tokens cacheados. Quando você manda requisições relativamente repetidas, pelo menos um pedaço da sua requisição, né, do seu prompt é repetido,
a IA cacheia, né? E como ela cacheia, fica mais barato. Então, se você manda 1 milhão de tokens, mas 900 mil são cacheados, vai ficar bem mais barato. Então, os tokens cacheados são bem mais baratos que os tokens de input não cacheados. Então, é bom saber a quantidade total de tokens de input, mas é bom saber qual que é o percentual que é cacheado, porque vai reduzir o seu custo de forma significativa. Então, isso daqui é para você ter uma noção dos tokens. A gente vai ter um vídeo específico para entrar em mais detalhes sobre custo de agentes de IA. Bom, a segunda família, né, categoria de indicadores são as mensagens. Você quer saber quantidade de mensagens no nível da conversa. Quantas mensagens a gente teve em cada conversa? E por atores. Quantas mensagens por usuário, quantas mensagens por agente, por usuário de suporte, que é o humano que eventualmente está atendendo. Você quer saber quantidade de mensagens de sistema e ferramentas. Aqui acabou ficando repetido aqui. E ferramentas. Então, você quer saber a quantidade de mensagens que você tem em cada um desses aqui, só para você ter uma noção de volumetria de mensagens, tá? Bom, feito a volumetria de mensagens, você quer saber também qual que é a duração da conversa, ou seja, quanto tempo durou a conversa. E essa duração você quer abrir a duração dessa conversa como um todo por atores. Então você quer saber a quantidade, a duração que o usuário demorou dentro da conversa. Às vezes a conversa demorou 2 horas, mas por conta do usuário, que ele demora para responder, demora para interagir. Pode ser porque o agente de suporte seu, humano, demorou, pode ser por questão de sistema, pode ser a lentidão das suas ferramentas, ou pode ser o próprio agente. Ou seja, a depender do ator, ele pode gastar mais ou menos tempo. Então você quer saber quanto tempo durou a conversa, mas você quer saber quanto cada um dos seus atores, né, envolvidos gastou na conversa. Isso é para você entender a duração da conversa. Então, essa aqui é mais uma família de indicadores, mais uma categoria de indicadores. E temos o tempo de resposta. Talvez esse seja um dos mais críticos, porque determina o SLA, né? O nível de serviço da qualidade do seu agente. Então, uma das métricas que é muito crítica, que é o tempo da primeira resposta. Quanto tempo no seu canal de atendimento demora a primeira resposta, né? Qual que é o SLA da primeira resposta? Que é basicamente categorizar esse tempo em 3 níveis: excelente, bom e aceitável. Por exemplo, em até 1 minuto é excelente, em até 5 minutos é bom, até 10 minutos é aceitável, acima disso não é aceitável. Isso lógico, esses tempos você pode calibrar, mas esse seria um nível de serviço da primeira resposta que você dá para o seu usuário no seu agente. Só que tem também o tempo da primeira resposta de suporte, porque às vezes o seu agente delega para o suporte humano, mas quanto tempo o suporte humano demora para responder? Qual que é o SLA da primeira resposta do suporte? Aqui a gente está falando sempre da primeira resposta, mas a gente também quer saber quanto tempo, em média, um agente demora para responder, qual que é o SLA do tempo de resposta médio do agente, quanto tempo o suporte demora para responder, em média, e qual que é o SLA do tempo de resposta. O SLA sempre falando excelente, bom e aceitável. Então, o que você tem aqui? Você tem os indicadores de tempo de resposta. Quanto tempo o seu agente humano ou o agente de IA demora para fazer a primeira resposta e quanto tempo ele demora, em média, para responder o usuário. Esses indicadores de tempo, eles são muito críticos. Por quê? Porque eles vão determinar o tempo de resposta. E tempo de resposta é um indicador de qualidade, de nível de serviço. E você tem que ter domínio desses indicadores do seu agente, principalmente quando você tem agentes humanos, porque você consegue perceber claramente que uma das vantagens da IA em relação a agentes humanos é que você tem um tempo de resposta muito menor, né, porque você trabalha à noite, madrugada, de sábado, domingo, etc. E por conta disso, o seu tempo de resposta é muito menor que do agente humano. Em alguns casos, essa redução do tempo de resposta faz muita diferença para o nível de serviço, tá? Então, esse é um ponto importante. Tempo de resposta. Bom, depois do tempo de resposta, a gente tem a qualidade, indicadores de qualidade. Indicadores de qualidade, eu coloco 2 indicadores principais. Se teve erro ou não no atendimento. É importante que o seu agente tenha um baita sistema de log. Tem algum tipo de erro
que erro ocorreu, para depois você avaliar se isso foi crítico ou não. E o segundo ponto é, precisou escalar para o humano? Isso é fundamental, porque quando o seu agente não consegue atender e precisa escalar para o humano, geralmente é um indicador de qualidade, porque o seu agente não deu conta, ou o cliente ficou irritado, enfim, tem uma série de circunstâncias em que, ao precisar delegar para o humano, mostra a limitação do seu agente. E você tem que ter esse indicador de escalou para o humano para poder filtrar e saber qual que é a diferença das conversas que foram escaladas para o humano em relação das conversas que não foram escaladas para o humano. Então, esse é um indicador de qualidade muito importante. Bom, outra família de indicadores são os indicadores temporais, que você tem que ter para ter um controle de data, né, de periodicidade do seu agente. Qual que é o dia da semana que ele ocorreu? Porque você vai entender se existe diferença de comportamento de sábado, domingo, segunda, terça. Qual que é o período do dia, manhã, tarde e à noite, para vocês também entender comportamentos diferentes. Às vezes seu tempo de resposta é diferente de dia, noite, final de semana, etc. Se tem agente humano, não tem. E a hora do dia também. Então, você ter esse controle de periodicidade é fundamental para depois você fazer as análises necessárias dos indicadores do seu agente. Então, temos aqui, então, as principais famílias de indicadores de sistema: tokens, mensagens, duração, tempo de resposta, qualidade e indicadores temporais, tá bom? Bom, fechando de sistema, vamos agora para o agente avaliador. Alguns indicadores não são possíveis de serem calculados sistemicamente, via software, via código. Então, nestes casos, você vai precisar de um agente avaliador, uma própria IA para fazer a avaliação. E eu coloquei aqui 4 grandes grupos. A primeira família de indicadores do agente avaliador são os indicadores de satisfação, que você precisa de uma IA para categorizar ou para medir. Então, de satisfação, você tem o indicador de sentimento, qual que foi o sentimento do usuário pelo resultado da conversa, e se a conversa foi resolvida ou não foi resolvida. Mas você precisa de uma IA para categorizar e medir esses indicadores. O indicador de sentimento ele é relativamente simples. Você simplesmente vai pedir para a IA categorizar o resultado da conversa como positivo, negativo, neutro ou negativo. Então, ela vai categorizar nesses 3 níveis. E com isso, você vai conseguir, por exemplo, filtrar as conversas onde o usuário teve sentimento negativo para você entender qual que é o motivo do sentimento negativo. É um indicador muito poderoso, muito simples, mas muito poderoso. Bom, análise de sentimento é uma delas. E a outra, se a conversa foi resolvida ou não. Você vai perguntar para a gente de a conversa foi resolvida? Tudo que o usuário pediu foi resolvido? Resolvido e não resolvido. Simples assim. Então você vai conseguir filtrar conversas onde o usuário teve sentimento negativo ou o usuário não teve a sua questão resolvida para você entender e evoluir o seu agente, o seu processo de atendimento. Bom, esses são os indicadores de satisfação. Mas você pode utilizar a IA generativa para fazer algo muito poderoso, para categorizar a conversa. Então, uma coisa que é só possível fazer com LLM de forma eficiente e barata. Então, o que é categorizar? Você quer categorizar se a conversa foi uma dúvida, uma reclamação, se foi um pedido, não interessa. Você pode ter N categorias, você vai estruturando essas categorias e pede para a IA fazer a classificação da sua conversa, para depois você poder filtrar as conversas por tipo. Também você pode categorizar por assunto, tipo preço, montagem, funcionalidade, enfim, você pode criar várias categorias e poder construir isso no tempo e a IA vai classificando para você. Enfim, qualquer categorização que for útil, qualquer tag que for útil para o negócio. Isso é uma das coisas mais poderosas que a IA pode fazer ao final da conversa, que é categorizar. Então, cada negócio vai ter uma necessidade de categorização diferente, tá? Então, categorização é um outro tipo de família de indicadores. Outra família de indicadores importante é o compliance, o quanto que o seu agente seguiu instruções, que é o que lhe foi dado no prompt, ele seguiu à risca o que foi dado no prompt, ele chamou as ferramentas corretamente, ele delegou para o suporte humano corretamente conforme foi instruído, ele delegou para os agentes, para outros agentes, quando você tem muitos agentes corretamente. Então, você precisa, em algumas situações, de indicadores de compliance para monitorar o desempenho do seu agente. Bom, e por fim, você vai precisar também, não exatamente um indicador, é um texto que é o resumo da conversa. Então, às vezes você tem uma conversa grande, mas você quer um parágrafo que resuma a conversa. E os LLMs são muito bons disso. Então, você pode pedir para o seu agente avaliador fazer um resumo da conversa. E com este resumo da conversa, você pode utilizar para fazer uma nuvem de palavras no seu Analytics.
Então você consegue ver quais as palavras são mais frequentes a partir do resumo, e com essa frequência de palavras, você pode melhorar sua categorização. Então, se você, por exemplo, descobre que a palavra preço tem uma frequência muito grande, você cria a categoria preço para você categorizar a sua conversa. Então, é importante que você tenha esse resumo para construir uma nuvem de palavras para evoluir a sua categorização, seus indicadores de categorização. A gente vai ver essa parte de analytics e gráficos e dashboard de indicadores em um próximo vídeo. Hoje a gente está focado mais nos indicadores. Bom, então a gente viu que existem os KPIs de sistema, que é a maioria deles, que são calculados de forma automática, e os indicadores que são calculados pela própria IA, pelo agente avaliador, que você tem que pedir para ele nas instruções do prompt, e ele vai mensurar esses indicadores ao final da conversa. Bom, então, dados esses indicadores que nós temos, vamos construir um exemplo de aplicação do cálculo desses indicadores. Então, neste exemplo, nosso agente avaliador vai ser solicitado para ele calcular o sentimento do usuário na conversa, se a conversa for resolvida ou não, né, a resolução da conversa, e também um resumo da conversa. Então, a gente vai construir um agente avaliador. A gente tem um agente avaliador que faz análise de sentimento, resolução e o resumo da conversa, para a gente mostrar a importância aqui do agente avaliador. Bom, uma vez que a gente tem os indicadores do agente avaliador, a gente tem também os KPIs sistêmicos, aqueles que são calculados via software de forma automática, que é a grande maioria em termos de quantidade. Então, essa turma aqui é calculado por software, então ao final de cada conversa, então roda-se um programa, um código, e você tem então os indicadores sistêmicos, tá? E a parte de analytics, de visualização, dashboard, etc., a gente vai fazer em um próximo vídeo. Então, agora eu vou mostrar para vocês como funciona o agente avaliador e os KPIs sistêmicos. Aí vocês vão ver isso funcionando aqui na minha plataforma. Aqui na plataforma, a gente tem, então, aqui vários agentes em um hub de atendimento aqui que eu criei, mas tem um cara específico que é o avaliador de conversas, que é o agente avaliador de conversas. Vou aqui na visualização de edição. Enfim, eu não vou entrar nos detalhes, mas este agente avaliador, ele tem uma característica. Ele é um avalia a conversa e ele cospe não um texto, ele cospe um JSON, uma estrutura, uma resposta estruturada. Ele tem realmente uma resposta em JSON e não em texto normal, ou seja, uma resposta estruturada. Esse é o avaliador, que ele entra em ação só depois da conversa. E eu coloco algumas variáveis aqui para ele cuspir nesse JSON. Então, o que ele vai cuspir aqui? Ele vai cuspir, ele vai devolver o sentimento, que é uma variável que eu criei, que é o sentimento do cliente, né? Essa é uma variável enum, que é uma variável que tem valores específicos, uma lista de valores. Eu coloquei na categoria de satisfação. E basicamente é o seguinte, ele vai cuspir o valor positivo, negativo e neutro. E positivo, se o usuário teve algum sentimento positivo, o resultado da conversa, né? Negativo, se ele teve sentimento negativo, e neutro, se não demonstrou sentimento positivo ou negativo. Aí tem os valores que ele vai devolver. É bem simples, então a IA vai classificar ao final da conversa esta variável, sentimento em positivo, negativo e neutro. Também criei a variável resolução, que também é enum, né, que é categorias. Também coloquei como qualidade. E essa primeiro eu coloquei de satisfação, essa daqui eu coloquei de qualidade. E ela tem dois valores, né? Atendido e não atendido. Atendido se as necessidades do cliente foram atendidas e não atendido se as necessidades dos clientes não foram atendidas. Então, criei mais essa variável. E, por fim, criei uma variável resumo, que eu coloquei aqui em categorização, que é uma string, que na realidade é só um texto, resumo da conversa em um parágrafo. Então é bem simples, é um agente que entra ao final da conversa, ele vai avaliar a conversa depois de completa, quando for solicitado, e ele vai devolver um esquema, né? Vai devolver, na verdade, um esquema não, ele vai devolver um JSON conforme o esquema destas variáveis, que é o metadado destas variáveis. Enfim, este é o agente avaliador definido que vai cuspir o resultado para a gente ao final da conversa. Bom, feito esse agente avaliador, vamos testar, vamos fazer uma conversa super simples aqui e vamos testar como isso funciona. Bom, então eu vou aqui na visão usuário para a gente simular uma conversa, para a gente ter uma noção como funciona o agente avaliador. Então eu vou colocar aqui, bom dia, começar a conversa. Aí o meu agente vai responder qual é a capital da França. Uma pergunta qualquer, o objetivo nosso aqui é só mostrar o processo, né? A Espanha,
Vou perguntar aqui com a Espanha, ele vai me responder. E aí ele me respondeu, a capital da Espanha é Madrid. Obrigado, obrigado. Pode encerrar a conversa. Eu vou colocar dessa forma, mas poderia ser diferente, poderia ser por follow-up. Aqui é só para a gente mostrar uma conversa sendo fechada e que o indicador é calculado ao final da conversa. Então, eu agradeci, falei, pode encerrar a conversa, a própria IA chamou a ferramenta e encerrou a conversa. Se eu for aqui na visão suporte, consigo visualizar o que está acontecendo nos bastidores, né? Então, a hora que eu pedi para encerrar a conversa, ele chamou a ferramenta e encerrou a conversa. E a conversa foi encerrada. E aí, depois de um tempo, eu tenho uma mensagem de sistema que é essa daqui, ó, que chama o agente avaliador. Ela chama o agente avaliador depois de 20 segundos da conversa encerrada, e uma vez a conversa encerrada, entra o agente avaliador em ação. Você pode ver aqui, opa, o agente avaliador faz exatamente o que eu pedi. Ele faz um resumo, o usuário cumprimentou, perguntou as capitais da França e da Espanha, recebeu as respostas, Paris e Madrid, e pediu para encerrar a conversa o que foi feito. Então, ele fez um resumo bem bonitinho aqui. Resolução atendido, sentimento positivo. Então, ele fez a classificação conforme eu pedi. E também tem todos os indicadores sistêmicos, que tem esse sumário aqui de todos os indicadores. Quantos tokens foi no total da conversa, no caso aqui 2.300 tokens, tokens de input, tokens de cachê, não teve cachê nesse caso, output, as quantidades de mensagens que foram trocadas do agente, usuário, sistema, não teve de suporte, porque eu não passei por suporte nesse caso, qual o tempo que a conversa durou, onde ela durou mais, né, por agentes, usuário, suporte, o tempo de resposta, você vê o tempo de resposta do agente aqui é muito rápido, excelente, o nível de SLA. Como não teve suporte, eu não tenho indicadores aqui, mas se tivesse passado para o suporte, eu teria um indicador. Também tem os indicadores de qualidade, que é, nesse caso, não teve erro, nesse caso, não teve escalada para o suporte. E também, eu sei que isso aqui foi numa terça de manhã, às 9 horas da manhã. Então, você pode ver que todos os indicadores foram calculados automaticamente ao final da conversa. Um conjunto deles de forma sistêmica, como esses de baixo aqui, como você pode ver, todos os indicadores foram calculados de forma sistêmica, e indicadores calculados pelo avaliador de conversas. Então, você viu um conjunto de 9 categorias de indicadores que são fundamentais para avaliar conversas, alguns deles calculados pelo próprio agente avaliador e outros calculados de forma sistêmica. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.